Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus unitrino, mistério de nossa fé, abençoai-nos com a graça do entendimento, para que tudo que iremos estudar seja favorável à nossa salvação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Todos os santos e santas de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Sejam todos muito bem-vindos ao curso sobre o Catecismo da Igreja Católica. Neste vídeo, daremos continuidade ao primeiro grande tema do Catecismo, o Credo. Na aula de hoje, veremos o 6º e o 7º artigo do Credo. Esses artigos irão abordar justamente da passagem que trata da ascensão de Nosso Senhor e as consequências da sua ascensão. Vamos ver também, o juízo final e sobre o juízo particular. Nós vamos entender exatamente o significado de cada uma dessas palavras que estão contidas nesses artigos do Credo e as suas consequências. Então, primeiramente, para nós entendermos, a ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo, ela vai se dar 40 dias depois da Páscoa. Ou seja, Nosso Senhor ele permanecerá na terra 40 dias e depois desse tempo, ele irá com os apóstolos para o Monte das Oliveiras. E de lá ele vai subir aos céus. É interessante nós tratarmos do Monte das Oliveiras porque ele era um lugar de recorrente presença de Nosso Senhor, desde a sua vida pública. Hoje sabe-se que historicamente e pela tradição também, que pertencia à família de São Marcos Evangelista. Na época em que Nosso Senhor usava o Horto das Oliveiras, São Marcos era apenas um menino, uma criança. Inclusive ele aparece nos evangelhos sem ser nomeado. No momento que Nosso Senhor está sendo preso no horto, há um rapazinho que está enrolado no lençol, e quando os soldados ameaçam prender todos, os apóstolos fogem, o rapaz deixa o lençol e corre para não ser preso. Esse rapaz, a tradição entende que é São Marcos, que viu aquela confusão toda à noite dentro daquele jardim, que pertencia à família dele, e foi lá ver o que estava acontecendo. E o Horto das Oliveiras é um lugar que foi escolhido por Nosso Senhor para esses acontecimentos especiais. E a ascensão vai se dar no ponto mais alto deste local. No horto, havia uma plantação de oliveiras, muito comum daquela região. E ali havia um ponto bem alto, de onde Nosso Senhor partiu e foi para o céu. Santa Helena, a mãe do imperador Constantino, ela vai mandar então construir uma basílica em honra da ascensão de Nosso Senhor. Mas ela foi totalmente destruída pelos muçulmanos, depois. E a única coisa que eles não destruíram foi a pedra de onde Nosso Senhor subiu ao céu e deixou marcada por seus pés, milagrosamente nessa pedra. Essa pedra pode ser encontrada lá até hoje. Durante muito tempo, a pedra marcada com os pés de Nosso Senhor acabou ficando dentro de uma mesquita, porque no lugar onde havia a basílica que Santa Helena construiu, foi então construída uma mesquita muçulmana. A ascensão, então, acontece de cima do Monte das Oliveiras. E é o momento em que Nosso Senhor faz diante dos apóstolos a sua última lição. E São Lucas Evangelista vai tratar desse evento de forma muito detalhada nos Atos dos Apóstolos, aonde ele vai falar dessa ascensão. E ali já está presente a lição derradeira que os apóstolos deveriam aprender, de ir pelo mundo levando o evangelho, batizando. E aqueles que crescem e recebessem o batismo seriam salvos. E aqueles que não crescem e não recebessem o batismo não participariam dessa salvação. E isso fica muito claro nas palavras de Nosso Senhor, quando ele deixa essa última lição dirigida aos seus apóstolos.
né, a ida de nosso Senhor Jesus ao céu, em corpo e alma, não foi algo assim, né, rápido, né, subiu e direto. Já que em uma leitura um pouco mais atenta, né, das Sagradas Escrituras, né, nós vamos perceber que os apóstolos eles vão ficar vendo por um bom tempo quando ele vai subindo para o céu. É como se ele subisse lentamente. Assim não foi algo, né, como um relâmpago, onde nós podemos entender que a ascensão ela foi lenta, né, para que ficasse bem claro que naquele momento estava entrando no céu, né, a natureza humana redimida por nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, lembremos da nossa última aula, pois é exatamente nesse momento que todas as almas dos justos, que nosso Senhor libertou da mansão dos mortos, entrarão no céu. É neste momento que eles vão entrar no céu. E vemos uma coisa interessante, pois a natureza humana entra por completo em Cristo, pois nosso Senhor entra no céu de corpo e alma, juntamente com a sua natureza divina, né? Lembremos da união hipostática. Mas todos os justos, né, ou também chamados santos, entrarão no céu de maneira parcial, pois somente as suas almas irão com nosso Senhor, e seus corpos não. Mas daqui a pouco voltaremos nesse ponto, porque a gente vai entender uma coisa. Assim, as almas dos justos, né, não podiam ter entrado primeiro que Cristo na morada celestial. Assim, é neste momento em que eles entrarão no céu. Um dos motivos em que nosso Senhor, né, vai voltar para o Pai é para preparar a casa para nós. Então, no céu não havia natureza humana, onde Jesus vai ser, então, o primeiro a abrir as portas para a natureza humana. E vai preparar no paraíso a chegada da natureza humana através daqueles que foram eleitos. Um erro que alguns cometem ao analisar a união hipostática, né, de Nosso Senhor, que é, né, a natureza humana com a natureza divina, é como que a natureza humana estava na terra e foi levada para o céu. Assim também deveria acontecer com a natureza divina. Mas não, pois a natureza divina sempre esteve em todas as partes. Deus não deixou o céu para vir à terra, mas ele se fez humano na terra. E agora, revestido na natureza humana e com os méritos daquele que conquistou esse reino, né, para nós. Isso precisamos entender bem, já que Deus é um só em três pessoas. E é por esse motivo que a natureza humana é elevada à condição divina, e é daí que vem a expressão sentar-se à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso no credo. Então, por que sentar-se à mão direita de Deus? Sentar-se à direita significa estar no principal lugar de mais solenidade. É estar ao lado direito do rei. Quem senta-se, por exemplo, né, do lado direito do trono do rei, era o seu grão-vizir, era o seu ministro principal, era o príncipe, era aquele que, de alguma maneira, tinha uma participação na grandeza do rei. Então, esse sentido de sentar-se à direita é uma atribuição humana que nosso Senhor representava no paraíso. Mas é claro que não há, em um sentido coloquial, onde nosso Senhor ter sentado do lado de Deus. Quando se fala da mão direita de Deus, é que quem está à mão direita do rei é o que é considerado o principal de todos. É a causa de tudo. Assim, a natureza humana ganha destaque pelos méritos de Cristo. Então, nosso Senhor, com seus próprios méritos, se eleva ao céu. Exatamente como nosso Senhor fez na ressurreição, onde ele mesmo ressuscita. Agora temos que colocar a diferença entre a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo aos céus e a assunção de Nossa Senhora. Porque ela vai ser levada, carregada ao céu pelos méritos de Cristo. E Cristo vai ser levado ao céu por seus próprios méritos. Por isso a diferença nas palavras.
né? Ascensão para Jesus e Assunção para Nossa Senhora, onde o significado da palavra passa pelo mérito. Então, ascensão, Cristo sobe ao céu por seus méritos. E a Assunção, Nossa Senhora é levada ao céu pelos méritos de Cristo. Então, temos que Jesus sobe aos céus e deixa aqui na terra o seu reino. E qual é o reino de Deus aqui na terra? A igreja. Essa é uma verdade de fé que, infelizmente, isso é muito triste, a gente tem que reconhecer isso, né? Hoje, muitos pensam que é um ideal de sociedade, mas não é isso, pois seu reino está onde a igreja de Cristo está. Ele deixou a igreja com essa missão, onde sua igreja irá permanecer e jamais será derrotada, independente das circunstâncias em que se encontre. E quando nós rezamos no Pai Nosso, né? Venha a nós o vosso reino, é só uma maneira de reforçar aquilo que, no fundo, nós desejamos. Porque o reino já veio e já está aqui presente, né? E querendo ou não, ele veio e vai permanecer. É importante a gente lembrar disso, porque muita gente, às vezes, reza o Pai Nosso achando que vai perder o reino, porque o reino não veio ainda. Já veio. Ele já veio. Nós já vivemos esse reino, né? E isso é só um desejo profundo da alma católica para que esse reino se estabeleça no interior dela, em todas as coisas, em toda a alma humana, né? Ou seja, o reino já está aqui, onde o reino de Deus aqui na terra é a igreja. E o reinado de nosso Senhor é a extensão dos seus próprios méritos, porque ele é Senhor de todas as coisas. Se ele é Senhor de todas as coisas, ele é Rei de toda a criação, mas o seu reino presente de forma estrutural, institucional aqui na Terra é a Igreja Católica. Nosso Senhor, então, deixa essa última lição para os apóstolos. Olha, vocês não podem esquecer disso. Quem não crê e não for batizado não será salvo. De novo, quem não crê e não for batizado não será salvo. E essa revelação está na Sagrada Escritura. Assim como quando ele diz para Pilatos, o meu reino não é deste mundo, pois o reino de nosso Senhor Jesus Cristo é eminentemente espiritual. Para dizer, né, a ordem política deste mundo, que vocês consideram maravilhosa e que depende da força humana, né, não é esse o meu reino. O meu reino está acima de todos esses reinos, mas esses reinos devem ser o seu reflexo, o reflexo do meu reino espiritual, diz nosso Senhor. Então, sempre há muitas pessoas que perguntam, né? Por que nosso Senhor não ficou aqui? Ele podia ter ido para o céu e voltado depois. Por que ele não voltou? Depois da ascensão, publicamente, nosso Senhor nunca mais foi visto na sua natureza humana. É claro que ele vai deixar aqui a Sagrada Eucaristia, mas na sua natureza humana, ele nunca mais vai ser visto fisicamente. As aparições de Nosso Senhor no decorrer da história são aparições de revelações particulares, que são muitas das vezes momentâneas para um determinado grupo de pessoas ou, em específico, para uma única pessoa. Mas não se trata de uma revelação pública, né, e da ação da igreja. Então, né, como aparição pública da sua natureza humana, é a última vez que nosso Senhor Jesus Cristo, né, vai aparecer para a humanidade, né, é na ascensão. E por que ele fez isso? Né? Era para justamente lembrar que todas as coisas que são verdadeiramente valorosas e eternas, elas não podem ser vistas, onde elas têm que ser vistas sob a luz da fé, pois assim foi da sua própria vontade. E o que é luz da fé? É crer naquilo que é revelado, mas ainda não pode ser visto em sua totalidade, né? E a sua plenitude.
Por isso que São Paulo fala, quando nós chegarmos no paraíso, das 3 virtudes teologais, fé, esperança e caridade, só vai ficar a caridade. Não precisaremos mais ter fé, já que poderemos ver todas as coisas. Assim como não iremos precisar de esperança, pois no céu já viveremos, né? Essa esperança já não vai existir mais, mas viveremos somente a caridade. Essa caridade não acaba, pois ela é eterna. E o significado de caridade é o ato de amar a Deus, né? Ou seja, no céu iremos amar a Deus perfeitamente e por toda a eternidade. Para entendermos então, né, porque Nosso Senhor não fica nesse mundo, precisamos entender que ele veio reverter a mancha do pecado. Ou seja, tirar a revolta humana contra a ordem estabelecida por seu Criador. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, na ascensão, ele sai dessa presença visível para que houvesse meios de facilitar o mérito daqueles que vão continuar a obra dele no mundo. Imaginemos, se nosso Senhor ficasse com os apóstolos, aparente, né, o tempo todo, naturalmente, por força da natureza humana, ficariam todos em torno de um afeto humano em relação a ele. E não era esse o seu desejo. E vamos ver Jesus dizendo, se eu não me for, o Espírito Santo não virá. Então vemos claramente que os apóstolos amavam ficar ali em torno dele, conversando e aprendendo, né? E se ele não saísse desse mundo, ia ficar todo mundo ali em torno dele. É como passar de uma fase para outra, onde deixamos de ser crianças e nos tornamos adultos, né? Ou seja, o nosso Senhor preparou os seus apóstolos para a fase da vida pública da igreja, que havia sido instituída por ele mesmo. Então, a igreja agora é que será o corpo de Cristo na terra. E ele é a cabeça da igreja, onde os apóstolos tinham que continuar a sua missão, que acabava, né, de ser dada a eles, né? Cristo que acabou de dar aquela missão para eles. E eles não estavam ainda na plenitude dessa missão, né? Porque eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo que seria dado a eles 10 dias depois, né, da ascensão, quando eles estavam reunidos no Senado. E agora entendemos por que a Santa Igreja coloca períodos em seu calendário litúrgico para preparar os fiéis para uma grande festa, como a preparação para a Páscoa, que é a Quaresma, que dura 40 dias, né, que nos faz lembrar dos 40 anos do povo hebreu que viveu no deserto após a libertação de Moisés, assim como os 40 dias que Jesus, né, fica também no deserto para se preparar para a sua vida pública, e também os 40 dias de Cristo que ficou neste mundo, entre a sua ressurreição e a sua ascensão, né, onde tudo isso nos faz lembrar de nosso objetivo final, que é a morada eterna junto de Deus. Lembremos também das diversas novenas, né, que a Santa Igreja coloca a seus fiéis em forma de preparação para um grande dia festivo, que é exatamente os 10 dias, né, em que os apóstolos, né, permanecem em oração no cenáculo para receber o Espírito Santo. E por isso a festa da vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, né, no cenáculo se chama Pentecostes, pois foram exatamente 50 dias desde a ressurreição até a vinda do Espírito Santo. Em Pentecostes, a igreja vai começar a sua missão pelo mundo inteiro, onde ao receber todos aqueles dons especiais, a igreja vai começar o seu trabalho no mundo, né, de espalhar a boa nova do Evangelho. E aqui temos um fato muito interessante, pois os apóstolos possuíam todos os sacramentos, mas não tinham a crisma, pois a crisma significa que o cristão está pronto para a batalha. Ou seja, ele passou de uma criança, espiritualmente falando, né, para um adulto. E vamos ver a mudança radical dos apóstolos, pois antes queriam correr da dor e da morte.
E é só lembrarmos de São Pedro, que negou o Senhor, né? Mas após o Pentecostes, a crisma dos apóstolos, eles têm a coragem necessária para testemunhar os feitos de Cristo e pregar o Evangelho, convidando a humanidade à conversão. E não temerão nada, nem mesmo a morte, pois em Cristo seremos elevados ao céu. Veremos com maior riqueza de detalhes, né, quando falarmos especificamente do sacramento da crisma, né? Mas os apóstolos só poderiam começar a sua vida pública, né, após essa graça divina, ou seja, assim como nosso Senhor se preparou no deserto antes de sua vida pública, todo cristão é chamado a se preparar para o anúncio do Evangelho por meio do conhecimento, da oração e da unção. De novo, todo cristão é chamado a anunciar o Evangelho por meio do conhecimento, da oração e da unção. E é por isso que estamos passo a passo nessa jornada pelos fundamentos da nossa fé para que possamos ser verdadeiros discípulos de Cristo. E sendo verdadeiros discípulos de Cristo, é importante conhecermos esse fato, pois somente os apóstolos receberam a crisma depois do sacramento do serviço, né? Então, ou seja, os apóstolos já eram sacerdotes desde a instituição da Eucaristia, realizada por Nosso Senhor na última ceia. E esse fato extraordinário, né, acontece por conta da fundação da igreja, que estava nascendo naquele período. Contudo, após o Pentecostes, os sacramentos serão dados aos fiéis da mesma forma que hoje nós recebemos. Onde primeiro é dado os sacramentos da iniciação cristã, que é o batismo, a Santa Eucaristia, a crisma, e depois os sacramentos da cura, né, que é a confissão e a unção dos enfermos. E por último, os sacramentos do serviço, que é o matrimônio e o sacramento da ordem. Né? Agora, voltando um pouquinho no fato da ascensão de Nosso Senhor, o fato dele subir aos céus, entra a questão do céu, que é complexa, né? Pois assim podemos dizer. O céu é um local? Sim, o céu é um local, porque Nosso Senhor está fisicamente no céu, lembra? Lá ele está com sua natureza divina e com a sua natureza humana completa. Ou seja, tanto o seu corpo como a sua alma está lá. Então, se todas as almas dos justos e santos estão no céu, elas estão lá com sua natureza humana ainda incompleta, já que somos feitos de corpo e alma. Assim haverá no juízo final a ressurreição dos mortos. E isso faz parte da revelação de Nosso Senhor. E é bom lembrarmos que há somente duas pessoas que estão no céu com a natureza humana completa, sendo o primeiro Nosso Senhor e a segunda pessoa Nossa Senhora, Maria, nossa mãe, está na sua natureza humana completa no céu, por ter sido isenta do pecado original e passado, né, a sua vida isenta de qualquer pecado. Tudo isso pelos méritos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, Maria reflete o que deveria ter acontecido com Adão e Eva, bem como com toda a humanidade se não tivesse pecado. Mas, pela morte e ressurreição de Cristo, somos redimidos e nossas almas já têm acesso ao céu. E no fim dos tempos, após o juízo final, haverá a união completa da natureza humana, onde todos terão seus corpos restaurados, alguns para a vida eterna, outros para o castigo eterno. E devemos lembrar sempre o que dissemos lá nas primeiras aulas, né? Pois muita coisa do que foi revelado por Nosso Senhor ultrapassa a nossa inteligência e não conseguimos compreender totalmente. E por isso que é chamado de mistério. E tudo isso compreenderemos
quando estivermos diante de nosso Deus, diante de nosso Senhor no céu, já que lá nossa inteligência será dilatada. Por enquanto, nós precisamos ter fé, muita fé, né? Onde essa virtude teologal que nós recebemos na hora do batismo, junto com as outras várias virtudes, né? Assim, a fé que nós temos é o que vai ser o parâmetro da adesão àquilo que foi revelado, né? Aquilo que eu não vou entender. Mas o que eu não vou entender, eu não posso tratar como algo irracional. Jamais, né? Pela fé. Mas como algo acima da razão. Isso é importante a gente compreender. Então, né, para simplificarmos, o céu é um local. Mas por que estamos falando, né, disso? Porque já foi falado de que o céu era uma espécie de estado espiritual. Né, um estado espiritual, mas não é só isso. Né, ele é um estado espiritual, mas também não é só isso. É um local onde um dia nós estaremos com nossos corpos ressuscitados. E é preciso entender que essas coisas têm realidades associadas à criação e à matéria. Porque nós não fomos criados só por espírito, como os anjos. Nós temos corpo. Né? Assim, uma vez que se acredita na ressurreição dos corpos, então tenho que acreditar que o céu é um lugar. Tanto que nosso Senhor vai preparar esse lugar para a nossa chegada. É como se o céu não estivesse preparado para a natureza humana. Ele vai arrumar a casa para nos receber, usando uma linguagem humana nessa situação. Que maravilha. Então, pois bem, nosso Senhor então chega no céu. E a chegada dele é triunfante. Ele vai chegar como medianeiro, no sentido de que tudo que envolve a defesa dos homens, né, a advocacia, vamos dizer assim, ele vai ser o advogado dos homens junto a Deus. E tudo aquilo que ele leva de preço pago pelo homem tem valor infinito. Então, a mediação de nosso Senhor tem valor infinito perante Deus. Ele vai ser, então, nosso advogado no céu. Essa mediação que nosso Senhor fará no céu, né, ela é muito bem caracterizada se nós olharmos as manifestações divinas no Antigo Testamento. E também depois do Antigo Testamento. Num meramente assim humano, dá a impressão de que o Deus do Antigo Testamento, né, ele era um Deus duro, ele era um Deus mau, né, que castigava todo mundo, e depois ele se torna um Deus mais pacífico. Mas isso assim é só uma miragem humana, né, da concepção da ideia de Deus, né, no Antigo Testamento. O que na verdade aconteceu é que os méritos de Cristo como medianeiro, advogado nosso, impedem o braço da justiça de Deus em muitas coisas, né, pelo que o homem moderno faz, né, pelos sacrilégios que são cometidos atualmente, né, pelos terríveis pecados, né, castigos muito, muito mais terríveis já eram para ter sido acontecido com toda a humanidade, né? Mas por causa dos méritos de Cristo, né, estamos no tempo da misericórdia divina. Ou seja, é Deus quem nos dá tempo para a conversão. Então algumas pessoas dizem, não, Deus não castiga. Castiga, sim. Só que o castigo de Deus é sempre atribuir uma aflição para dar a nós um bem maior, né? Guarde bem isso. Deus não faz nada que ele não possa retirar um bem maior. E esse bem maior é sempre a salvação da nossa alma. Guardem sempre bem isso. Então, tudo que a gente passa neste mundo é para a salvação da nossa alma. Né? Na visão humana, tudo que é aflitivo é ruim e, de fato, né, incomoda. Né? Todo sofrimento incomoda. Mas esses sofrimentos que Deus nos dá é sempre para trazer um bem maior, que muitas vezes para nós não vamos conseguir enxergar, né, o bem daquilo. Só depois, ou se não só depois da morte, né, nós teremos essa compreensão. Porque tal coisa aconteceu com aquela pessoa ou comigo, né, ou que situação que veio a acontecer, porque que tal acontecimento histórico se deu naquele momento, naquele dia, sobre aquele povo, né? Todas essas questões. Então, são coisas que acontecem, que dão a impressão de uma falta de entendimento.
Mas quando Deus permite essas coisas, é para nós ganharmos um bem maior, o bem da salvação eterna. Mas esses castigos são pouco em relação aos males e às blasfêmias, os sacrilégios que o mundo faz hoje em dia. Lógico que os atos maléficos contra Deus não é exclusividade do nosso tempo. Mas é claro que em nosso tempo a humanidade está caprichando, né? Convenhamos. Em outros tempos, blasfêmias foram feitas, sacrilégios foram feitos e os castigos vinham, mas muito menor do que a humanidade mereceu. Isso é importante. Então, nosso Senhor vai ser esse medianeiro do mundo, né? Advogado de todos nós. E quando a gente falar da comunhão dos santos, né, a gente vai falar da mediação, né, de Nossa Senhora e da mediação dos santos que fazem parte dessa mediação também de nosso Senhor Jesus Cristo. Só que os méritos deles irão nascer de Cristo, enquanto que os méritos de Cristo são dele mesmo. Né? Os méritos do santo vêm dos méritos de Cristo. Né? Essa é a diferença. Os méritos dos santos e da Virgem Maria, acima de todos os santos e acima de todos os anjos, são méritos de nosso Senhor atribuídos a ela pela participação da redenção. Agora, nosso Senhor conquistou os seus méritos sozinho, e assim ele vai ser o único mediador. Então, Cristo não vai ser só advogado, pois será também o juiz. Então, se ele tem o poder de mediar, ele vai ter também o poder de julgar. E essa questão do juízo final é tratada no artigo do credo que diz: de onde há e vir julgar os vivos e os mortos. Esse julgamento, né, a igreja sempre entendeu que ele vai se dar de duas maneiras: o juízo particular e o juízo final. Por exemplo, quando um de nós aqui falecer, né, será o fim do mundo para a pessoa que morreu. Mas isso, eu não estou falando aqui do fim do mundo, né, referente ao juízo final. O juízo final é de fato o fim de todas as coisas, né, que são coisas muito diferentes do qual nós estamos falando aqui agora. É importante a gente frisar, porque há uma teologia reinante nos dias atuais de que não vai haver juízo final. Que o juízo final é o juízo particular de cada um. E não. Né? Assim, o juízo final particular é um, e o juízo final de todas as coisas é o outro. Ele tem duas naturezas diferentes e tem motivos diferentes. Né? O julgamento individual vai ser o da hora da morte de cada um de nós. E vamos nos comparecer diante de Deus. Para vocês entenderem bem a nossa intenção, né, não é assustar ninguém, mas é curioso que toda a nossa memória está relacionada com o corpo. Ou seja, na hora que a gente morrer, a gente não vai lembrar de nada. E Deus é que vai nos lembrar de tudo que nós fizemos. Assim não haverá como tentar justificar coisa alguma. Então, na hora da morte, né? Nessa hora, a gente precisa estar atento. Na hora em que a justiça divina for feita, né? Não existe apelação. Não tem mais para quem apelar. Na verdade, o fato é que na hora, né, que o juízo for revelado, o que foi feito na vida de bom ou de mal vai ser apresentado. Só que como a memória está associada ao corpo, eu não vou lembrar de nada quando eu morrer. Né? E Deus é que vai me lembrar de tudo. Não sabemos como e nem quando vai acontecer o juízo particular e também quando vai acontecer o juízo final. Mas só sabemos que vai acontecer porque isso vem da revelação de nosso Senhor. Então, o juízo final vai ser o fim de todas as coisas e a confirmação das sentenças particulares, onde a sentença que foi dada particularmente a cada um será novamente reafirmada e confirmada. Só que com uma diferença, né? Onde tudo vai ser público. Tudo que há de podre, réprobo,
né, maldoso que tiver oculto vai vir a ser público para todo mundo. E assim como tudo que foi feito de bom também vai aparecer. E alguém pode perguntar assim: por que que isso vai acontecer? Isso aqui é interessante. A igreja expôs essa doutrina de forma clara e precisa no quarto concílio de Latrão, também no concílio de Lyon e no concílio de Florença. Isso foi discutido amplamente pelos teólogos e a igreja reafirmou essa revelação como sendo parte daquilo que nosso Senhor mostra para a igreja, como realidade última, né? Onde vai haver a confirmação da sentença e a ressurreição dos corpos para acompanhar a alma na sua sentença. Assim, não importa em que estado estejam os restos mortais da pessoa, eles serão restaurados. E isso vai de encontro com a restauração da natureza humana, ou seja, a união do corpo com a alma. E é por esse motivo que acontecerá, né? Para que todos recebam o que é devido em corpo, em alma, tanto para a salvação eterna, como para a condenação eterna. Então a gente entende que isso aqui é uma questão de justiça. Quando falamos da ressurreição dos corpos no juízo final, sempre vem na nossa mente, né, a pergunta, né, como é que será, né, o nosso corpo no céu, então, né, quando a gente acontecer isso? Vai ser como um corpo de criança? Vai ser um corpo de adolescente, de um adulto, de um idoso? Vai ser o corpo que eu tinha na hora que eu morri? Né, a doutrina nos diz assim claramente que nossos corpos serão restaurados na plenitude da nossa idade, ou seja, algo em torno dos 30 anos. Isso acontecerá mesmo para as pessoas que morreram muito cedo, como bebê ou uma criança, como assim também para uma pessoa já idosa. Então, todos nós estaremos na plenitude dos nossos corpos. Vemos então dois extremos. Olha que interessante, né? A extrema beleza, que são as almas que refletem a Deus, e a extrema feiura, vamos assim dizer, né? Que são as almas que não refletem a Deus. Ou seja, os anjos caídos, né, que eram criaturas belíssimas, depois da revolta tornaram-se demônios horrendos, né? E isso acontece com toda a alma, daqueles que irão para o inferno, bem como os seus corpos nos fins dos tempos. Aqui vemos então uma realidade nova, né? Após o juízo final, para aqueles que foram configurados a Cristo. Não haverá mais feio ou deformado, mas apenas o belo. Então quem foi cego vai voltar a enxergar, vai enxergar com seu corpo glorioso. Quem nasceu sem um braço terá os dois. Quem não conseguia andar vai poder andar. Então tudo será restaurado. Vemos então o motivo da igreja de sempre preservar os corpos dos defuntos e colocá-los em um local apropriado e respeitoso, pois isso nos remete diretamente para esse nosso fim último, né? E quando falamos de cuidado com os corpos dos defuntos, sempre alguém tem dúvidas sobre a cremação. Se pode ou se não pode, né? Ela em si não é ruim, mas não se pode fazer o que vemos muito por aí, né? Como jogar as cinzas por aí, né? Isso não pode, pois aquilo são restos mortais de uma pessoa, né? Ou seja, deve-se ter respeito e dignidade para com aquele que faleceu. Então, ou seja, né, as cinzas devem ser colocadas em um local apropriado, onde pode ser visitado, assim como em um cemitério, para as orações para aquela alma, bem como em casos de processo de canonização, para que a gente possa saber aonde ele está, né? Assim, a igreja autoriza a cremação, mas desde que sejam tomados devidos cuidados com os restos mortais, né? Com vistas à sua preservação e respeito. Por fim, vemos, né, que o cuidado com os corpos pelos cristãos sempre foi uma prática desde os tempos da igreja primitiva, né? E isso iremos mais profundamente, né, nos aprofundar e conhecer nas aulas futuras, né? Então vamos encerrar essa nossa aula. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus eterno e todo-poderoso, agradecemos a graça da revelação pela qual somos chamados à santidade.
permanecei conosco para que possamos bem imitá-lo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.